Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Aqui é Luiz Eduardo Aciari e esta é a videoprova 1 de dispositivos eletrônicos, matéria lecionada pela professora doutora Maria Glória Canho de Andrade. Discente, Luiz Eduardo Aciari. A primeira questão da prova diz o seguinte: explique o semicondutor tipo P, o semicondutor tipo N, a polarização direta de um diodo e a polarização reversa de um diodo. Para prosseguir com esta primeira questão, nós vamos primeiro explicar alguns conceitos que envolvem os quatro itens. O primeiro conceito é o de materiais semicondutores. O que são materiais semicondutores? Os materiais semicondutores são materiais cuja condutibilidade é intermediária entre o material condutor, como por exemplo o cobre, e o isolante, como por exemplo a borracha. Mas isso nas condições normais de temperatura e pressão, ou também na temperatura ambiente, e em casos de tensões baixas, ou seja, com tensões muito altas pode haver a ruptura dielétrica de alguns materiais, que normalmente são chamados de isolantes por nós nas classificações. Mas, voltando às condições normais, o material semicondutor está entre essas duas características. A propriedade dos materiais semicondutores de estarem intermediários nesta propriedade de condução se dá por meio da mobilidade de elétrons e lacunas no material semicondutor. Os materiais semicondutores podem ser tanto de silício quanto de germânio. O silício ele é mais usado atualmente, principalmente por ser um material em que a matéria-prima dele, a sílica, vem da areia, que é um material que, digamos, abundante no mundo, né? E o silício também tem uma propriedade de ser um material tetravalente. Então, vamos nos concentrar no silício como material semicondutor nesta prova. Nesta imagem aqui, eu explico um pouquinho o diagrama de bandas. Lá você pode perceber que o diagrama dos isolantes, você tem uma banda larga, em que você tem a distância de 5 electrovolts para você mover da banda de valência até a banda de condução. Nesse espaço, nos semicondutores você tem uma banda intermediária, e nos condutores metálicos, eles estão superpostos. Um semicondutor pode ser tanto extrínseco quanto intrínseco. Primeiramente, vamos falar dos intrínsecos. O material semicondutor intrínseco é um material semicondutor que não passa por processos de dopagem. Neste caso, o silício, que tem 4 elétrons na camada de valência, em temperaturas de 300 Kelvin, que seriam, por exemplo, 27 graus Celsius, se ioniza. Ou seja, na temperatura ambiente ele se ioniza. E essa ionização do silício permite uma maior mobilidade eletrônica no semicondutor. Então, lá dentro, alguns átomos de silício se ionizam, e isso permite com que haja uma mobilidade eletrônica dentro dele. E o semicondutor intrínseco ele não tem impurezas, né? Como pode se ver nessa imagem, não há inserção de impurezas, mas devido à propriedade de ionização de alguns átomos, há a formação de algumas lacunas devido à movimentação de elétrons que saíram. Já o semicondutor extrínseco é um semicondutor que é dopado, ou seja, tem colocado em sua rede cristalina alguns materiais que são impurezas para ter concentrações de elétrons no tipo N ou concentrações de lacunas no tipo P. O semicondutor tipo P ele é um semicondutor extrínseco em que as lacunas são portadores majoritários, ou seja, a mobilidade elétrica
é maior entre lacunas dentro do semicondutor tipo P. E dentro do processo de fabricação do semicondutor tipo P, nós podemos ver que na sua dopagem são incluídas impurezas aceitadoras de elétrons, que são nada mais nada menos que substâncias com átomos trivalentes, ou seja, tem 3 ligações esses átomos. Nesse caso, podemos citar tanto o boro, o alumínio, o galho e o índio, que são largamente usados na produção de semicondutores tipo P. E o processo de dopagem, ele influencia de que forma? A dopagem faz com que a banda de energia dos átomos do material semicondutor seja modificada. Isso faz com que obtenham-se níveis de energia na faixa proibida, que é a faixa EG. Ou seja, você pode mudar a banda de energia dos átomos e com isso você mudar algumas propriedades deles. Que no caso, a propriedade que nós mudamos com a dopagem é a quantidade de portadores majoritários. E isso, aliado ao fato de terem substâncias trivalentes que são inseridas, faz com que os elétrons eles sejam roubados do silício, formando-se lacunas, e a concentração de elétrons livres seja menor no material, formando o que chamamos de lacunas, né? Ou seja, você tem uma concentração maior de lacunas dentro do semicondutor. E a mobilidade eletrônica delas faz com que se tenha uma corrente por se dizer, né, de lacunas no material. Existem algumas abordagens que dizem que são as retiradas de elétrons em algumas literaturas. Mas na literatura que abordamos para fazer a videoprova, que foi o CEDRA, a abordagem foi esta. Já o semicondutor tipo N é um tipo de semicondutor extrínseco em que os elétrons, sim, são portadores majoritários. Ou seja, você tem a maior movimentação e a maior quantidade de elétrons no semicondutor tipo N. Na sua dopagem, são incluídas impurezas doadoras, ou seja, elas doam elétrons para o silício. E elas são substâncias com átomos pentavalentes, ou seja, tem 5 ligações. São, por exemplo, fósforo, arsênio, antimônio, que são substâncias largamente usadas nos processos. E também no semicondutor tipo N, nós podemos analisar que a dopagem faz com que a banda de energia dos átomos do material semicondutor seja modificada também, assim como no tipo P. Só que a gente obtém níveis da energia na camada proibida de forma com que se favoreça a maior quantidade de elétrons na mobilidade. E isso, aliado também ao fato de substâncias pentavalentes inseridas, faz com que a concentração de elétrons livres seja maior no material. Aqui nós temos uma imagem comparando, teoricamente, um átomo de um semicondutor tipo P e de um semicondutor tipo N. À esquerda temos o semicondutor tipo P com a lacuna no lugar de um elétron, de uma ligação entre os átomos de silício. No semicondutor tipo N, temos o elétron livre. Aqui nesse comparativo temos as bandas de energia. No primeiro está para um silício intrínseco, em que podemos ver que a energia proibida, EG, é igual a energia de camada de condução menos energia de camada de valência. Enquanto que no tipo N, a energia de ionização é igual a energia de camada de condução menos a energia de camada de valência. Enquanto que no tipo P, a ionização é dada tanto pela camada EA menos EV. Perdoe-me, mas no
Tipo N é EC menos ED, que seria a distância deslocada devido à dopagem. Analisando esse gráfico, nós temos que as distâncias da barra de energia lá são diminuídas. Assim você promove tanto portadores majoritários como minoritários. Nesse caso também, nós podemos obter junções, juntando tanto semicondutores tipo P e semicondutores tipo N. Uma junção que é de muita importância, principalmente na microeletrônica, é a junção PN. E a junção PN ela é feita a partir de materiais semicondutores conseguindo-se propriedades diversas, né? E a junção PN ela resulta do comportamento de diodo. Ou seja, você junta um semicondutor tipo P com um semicondutor tipo N e consegue-se o comportamento de um diodo. O comportamento de diodo foi dado por esse nome porque anteriormente ele era usado em válvulas, né? Existiam válvulas diodos, existiam válvulas pentodos, válvulas tetrodos, triodos principalmente, mas também existiam válvulas diodos usadas em retificação na eletrônica valvulada. Daí esse termo foi adaptado também na eletrônica moderna, microeletrônica, baseada em semicondutores. Então, a junção PN ela é a junção do semicondutor tipo P com N para obter as características de um diodo. Temos também a característica da corrente de difusão, que o que é? É o deslocamento de portadores majoritários devido à diferença de concentração dos dopantes em ambos os lados da junção. O seu sentido é de maior concentração para menor concentração. Uma analogia que podemos fazer é a analogia biológica da osmose. É um fenômeno muito parecido, em que tende-se a equilibrar meios de maior concentração com menor concentração, e isso faz com que haja a corrente de difusão elétrica. Também temos a corrente de deriva. A corrente de deriva ela é caracterizada pelo deslocamento de portadores minoritários devido à ação do campo elétrico sobre a junção, ou seja, o deslocamento também de elétrons dentro do semicondutor faz com que crie-se campos elétricos e isso faz com que se tenha a corrente de deriva, que é uma propriedade das junções semicondutoras, inclusive a junção PN. Aliás, esses dois tipos de correntes são muito presentes em junções PN. E com a junção PN nós conseguimos fazer o diodo. O diodo ideal ele tem a propriedade de conduzir correntes elétricas somente em um sentido, no sentido P ao N, na junção PN. No caso, os diodos eles são dispositivos reais com suas características, principalmente tensão de ruptura, né? Mas nessa abordagem eu irei falar mais sobre o diodo ideal e sobre as suas características para explicar a polarização direta e a polarização reversa. A polarização direta de um diodo ideal é aquela em que ocorre condução de corrente elétrica entre seus terminais através das junções P e N, ou seja, entre seu catodo e seu anodo. Na análise do diodo ideal, nós podemos fazer uma analogia de comportamento como se fosse de uma chave fechada em um circuito. Ou seja, nós temos como se fosse um curto-circuito, se ele está polarizado diretamente, em que a sua corrente será maior que zero e a tensão entre seus terminais será sempre zero, a diferença de potencial, no caso de um diodo ideal. Pois num diodo real, nós temos que no silício é 0,7 da junção PN e no germânio é 0,5. Mas, como estamos considerando um diodo ideal, nós temos que a tensão
é zero. A queda de tensão entre os terminais. Na polarização direta de um diodo, a corrente de difusão é maior que a corrente de deriva, causando um estreitamento na região de depressão da junção PN. E como a região de depressão se estreita, diminui-se a barreira de diferença de potencial entre os materiais semicondutores, permitindo a passagem de corrente elétrica na junção. Agora, abordando um pouco a polarização reversa de um diodo, nós temos que a polarização reversa de um diodo ideal é aquela em que não ocorre condução elétrica entre seus terminais da junção P e N. Analisando-se o diodo ideal, a gente pode fazer uma analogia como se fosse o comportamento de uma chave aberta. Ou seja, é um circuito aberto em que no diodo ideal não passaria corrente de forma alguma. Nós sabemos que no comportamento real é diferente, mas considerando-se um diodo ideal, pode-se fazer esta relação. Na polarização reversa de diodo, a corrente de difusão é menor que a corrente de deriva, causando um aumento na região de depressão. E, por consequência, também temos que a região de depressão aumenta e, portanto, aumenta-se a barreira de diferença de potencial entre os terminais semicondutores, entre os materiais semicondutores P e N, impedindo a passagem de corrente elétrica na junção. Como podemos ver na figura, a corrente será zero e a tensão será menor que zero, se nós formos medir. A diferença de potencial, ou seja, haverá diferença de potencial no circuito aberto. Mas como os diodos eles também não são ideais, vale se ressaltar que existe a polarização direta, a polarização reversa e a partir de uma tensão negativa, pode-se obter a ruptura do diodo. E a ruptura do diodo é quando o material semicondutor, os cristais se fundem, não tendo mais as propriedades que se tinha nos materiais semicondutores. E nesta imagem, nós temos, além do símbolo do diagrama esquemático de um diodo, com a corrente passando, nós temos também a curva de comportamento de um diodo real. No caso, é um diodo de silício, porque a tensão é 0,7 volts na direta. Indo-se para a segunda questão da prova, nós temos no seguinte enunciado: explicar como é constituído um transistor bipolar de junção e explicar também como ocorre o efeito transistor, que também pode ser dito como amplificação, nos transistores bipolares de junção. Primeiramente, vamos pincelar alguns conceitos iniciais. O transistor. O que é o transistor? Primeiramente, o transistor ele é um componente que, devido às suas propriedades, ele revolucionou a microeletrônica, possibilitando nós termos computadores de um tamanho bem pequeno, possibilitando também a miniaturização da eletrônica e diversas coisas, diversas tecnologias que temos hoje em dia são devido ao transistor. E essa invenção foi feita em 1947 nos laboratórios Bell por John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley. Aliás, Shockley foi homenageado como um tipo de diodo. Diodo Shockley foi em homenagem ao Shockley, como título de curiosidade. No caso, na imagem, pode-se ver que esse daí
é o primeiro transistor feito na história, nos laboratórios Bell. No caso, não é um transistor bipolar de junção, sendo sim um transistor de contato. Já o transistor bipolar de junção, ele foi desenvolvido em 1950 por William Shockley e é usado largamente até os dias atuais, tanto na eletrônica convencional, em amplificadores, como em processadores de computadores. Até mesmo em circuitos automatizados também. Esse transistor que está na imagem é um encapsulamento moderno de um transistor bipolar de junção. Mas como é construído um transistor bipolar de junção? Primeiramente, o transistor bipolar de junção ele é composto por 3 terminais: base, coletor e emissor, dispostos do modo que está representado na figura. Neste caso da figura, é um transistor que creio que seja... É um transistor PNP. Neste caso desta figura, é um transistor PNP. Agora, considerando-se um transistor bipolar de junção ideal, ele pode ser construído tanto pela junção de materiais na forma NPN, como foi mostrado no exemplo anterior, em que a setinha entra, quanto pela junção de materiais PNP, que será mostrado também a seguir. Concentrando-se na junção NPN, nós podemos ver que a junção NPN é feita na forma de materiais NPN. Nesse modo, como se fosse um sanduíche em que os materiais do tipo N englobam o tipo P. Sendo que o N, no caso, será conectado ao terminal de emissor, o P será conectado ao terminal de base e o N será conectado no terminal de coletor. Nós temos uma figura representando o transistor NPN. À esquerda está a forma construtiva de sanduíche do NPN e à direita está a representação esquemática do transistor NPN. O transistor NPN foi largamente utilizado em análises que fizemos durante o estudo de transistores bipolares de junção na disciplina de dispositivos eletrônicos. Neste caso, nós temos as correntes de coletor, de base e de emissor, bem como também é mostrado o posicionamento do coletor, da base, do emissor e a diferença de tensão entre os terminais. Já a junção PNP trata-se da junção na forma de materiais P, N e P, na qual é como se fosse um sanduíche de materiais tipo P que engloba o material tipo N, sendo que um material tipo N é conectado ao terminal emissor, um material tipo N é conectado na base e outro material tipo P é conectado no coletor. Nesta imagem nós temos também, mostrando à esquerda, a forma construtiva do transistor PNP, indicando suas correntes e também qual é a coletor, qual é a base e qual é o emissor. Bem como do lado direito temos mostrando também a forma em diagrama esquemático mostrando as correntes, as tensões e os terminais de coletor, base e emissor. Repare-se bem que no transistor PNP
a setinha parte do emissor em relação à base, ou seja, a setinha base parte na junção base-emissor, que a setinha entra. Agora, voltando à questão de como é construído um transistor bipolar de junção, o transistor bipolar de junção, seja ele NPN ou PNP, ele é composto por duas junções PN. A junção emissor-base, JEB, e a junção coletor-base. Nesta imagem, retirada do Cedra, podemos ver a forma construtiva do transistor bipolar de junção NPN, como exemplo. Temos na esquerda a região de emissor, no meio a região de base, e na direita a região de coletor. De acordo com a polarização da junção emissor-base e da junção coletor-base, pode-se obter três tipos de regiões de operação do transistor: a ativa, o corte e a saturação. Por que estou considerando três tipos? Porque a ativa reversa, sendo o quarto tipo, ela não tem tantas aplicações dentro da microeletrônica. Então consideraremos três tipos de regiões de operação nas análises. Mas existe também a ativa reversa, só não é largamente utilizada. Nesta imagem retirada do slide da professora, temos uma tabela mostrando o modo de operação, a polarização da junção emissor-base e a polarização da junção base-coletor, elucidando como elas são feitas para cada tipo de modo de operação. Podemos ver que no modo de corte, a JB é reversa e a JBC também são reversas, ou seja, temos analogia de duas fontes reversas, com polarização reversa. Já no modo ativo, temos a JB direta e a JBC reversa, sendo a analogia de uma fonte direta no JB e uma fonte reversa no JBC. Já no modo de saturação, temos a direta no JB e a direta no JBC, ou seja, analogia de fontes de tensão polarizadas diretamente para o modo de saturação. Já no modo de ativo reverso, que não é utilizado, temos também a reversa para JB e a direta para JBC. Mas como estamos nos concentrando em corte, ativo e saturação, vamos analisar esses três modos de operação. Agora, analisando também o efeito transistor nos transistores bipolares de junção, podemos ver que o efeito transistor ele é quando o transistor amplifica um sinal elétrico. E isso é um dos mais largos usos do transistor na eletrônica convencional, principalmente para amplificadores. Amplificadores em várias topologias, classe A, classe B, com espelho de corrente, com várias topologias, né? Agora, esse efeito transistor ele é muito usado para amplificar tanto pequenos sinais como grandes sinais. Agora, como que ocorre? O tal efeito ele é decorrente de quando o transistor está operando em sua região ativa. Como pode-se ver, a região ativa em que JB é direta e JBC é reversa, ou seja, vamos focar na região ativa para responder. E em sua região ativa, ocorre-se quando JB é polarizada diretamente e JCB é polarizada reversamente. Nesta imagem do Cedra, podemos ver bem a movimentação quando ocorre o efeito transistor, ou seja, quando o transistor está na região ativa. Pode-se ver que
entre as junções temos os elétrons injetados, os elétrons em difusão e os elétrons coletados. Também temos embaixo as lacunas injetadas e os elétrons recombinados. As lacunas injetadas são a primeira componente da corrente de base. Os elétrons recombinados são a segunda componente da corrente de base. Enquanto que a corrente de emissor ela é, no caso, a corrente de base juntamente à corrente de coletor. E a corrente de coletor ela é os elétrons coletados. Neste caso, nós temos que ali nas junções, a junção PN da esquerda da imagem ela está diretamente polarizada, enquanto que a junção PN da direita da imagem está reversamente polarizada. Então, temos uma analogia de duas fontes. Uma fonte que está polarizada diretamente e outra polarizada reversamente, como pode-se ver nesta imagem representando a analogia. No caso, normalmente, isso acontece com o posicionamento do transistor no circuito. A polarização direta da junção emissor-base ela fará com que a corrente circule por essa junção, obtendo-se a corrente de emissor IE. A concentração de elétrons será mais alta no lado do emissor e mais baixa no lado do coletor. Temos aqui nessa imagem retirada de um slide da professora uma simplificação de como ocorre a junção emissor-base no modo ativo. Temos a corrente de portadores majoritários representada pela seta maior e a de portadores minoritários pela seta menor. Vendo-se bem, os portadores majoritários são os elétrons, nesse caso, e os minoritários, as lacunas. Como o sentido convencional da corrente é contrário ao sentido de movimentação dos elétrons, considera-se que a fonte está polarizada do modo com que o terminal negativo está no emissor e o positivo na base. Já a junção coletor-base no modo ativo nos mostra que os portadores minoritários menos e os portadores majoritários mais. Os portadores minoritários positivos e os majoritários negativos estão representados reversamente. Porque a camada de depressão faz com que os dois... perdoe-me. Os portadores minoritários, representados pela seta de elétrons, e os portadores minoritários também, representados pelas de prótons. Isso ocorre porque a camada de depressão não está estreita, está maior na polarização reversa, fazendo-se com que tenha-se uma corrente de elétrons reversa. Então, temos a polarização reversa na analogia da fonte. Como ocorre o efeito transistor nos transistores bipolares de junção, também aprofundando-se mais além das análises já feitas. Aprofundando-se também, temos que devido ao coletor estar mais positivo que a base, esses elétrons que alcançam a região de depressão da junção coletor-base são arrastados por ela, portanto serão coletados, obtendo-se a corrente de coletor. Enquanto que, no caso da corrente de base, existem as componentes, como já ditas, IB1 e IB2, corrente de base 1 e corrente de base 2, devido às lacunas injetadas nas regiões de base e do emissor. A componente IB2 ela é composta pelas lacunas da base, que são fornecidas pelo circuito externo para repor as lacunas perdidas pela recombinação. Já também com
essa explicação, nós temos que o efeito transistor faz com que se amplifique os sinais, amplificando um sinal que entra pela base e saindo-se um sinal de maior amplitude. Temos nessa imagem, aqui representando num transistor NPN, a entrada pela corrente de base e a entrada pela corrente de coletor, como serão feitas em uma tensão alternada, como por exemplo uma voz no microfone. A voz no microfone está com uma tensão baixa vinda, porque o transdutor ele tem uma variação pequena. Nesse sinal elétrico que vem, o transistor usa-se do efeito transistor, amplifica e o sinal fica com amplitude maior de tensão e de corrente também. E podemos usar, por exemplo, para mexer um alto-falante e escutar o som de volta, obtendo-se assim amplificação. Tal analogia também era usada na eletrônica valvulada, mas na eletrônica valvulada eram usados válvulas triodos ou até mesmo dois triodos, hexodos, pentodos. Já na eletrônica moderna, nós temos o transistor sendo usado na amplificação. Ou seja, você aumentar o sinal de saída eletricamente para produzir tanto em aplicações RF, você pode aumentar um sinal, por exemplo, um circuito de booster de sinal de televisão, bem como a aplicação de um aparelho de som, no qual você amplifica o sinal de um microfone entrando ou de qualquer fonte de sinal elétrico de áudio, sinal analógico. Agora, comparando-se o sinal de saída amplificado e o sinal de entrada não amplificado, nós temos uma razão. Essa razão nós chamamos de ganho do transistor. E esse ganho ele é representado normalmente por beta ou por um parâmetro HFE. Neste caso, nós usaremos mais beta. Este ganho ele é dado pela seguinte relação. O beta é igual a corrente de coletor sobre a corrente de base. E essa analogia ela serve para o transistor na região ativa. Lembrando-se que no caso de saturação, essa analogia não serve. Bem como a analogia de que corrente de emissor pode ser aproximada à corrente de coletor. Mas sobre o efeito transistor, é isso que temos para falar. E as referências que nós usamos foi o Cedra e os slides da professora Maria Glória Canho de Andrade, lecionados nas aulas de dispositivos eletrônicos. Agradeço a possibilidade de poder apresentar e obrigado por poder explicar um pouquinho esses temas com a forma com que aprendi nessa matéria. Agradeço e desejo uma boa noite, boa tarde ou bom dia. Até mais. Aqui encerra-se a prova.